Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Porão do Terror. Nós voltamos e vamos apresentar aí os nossos convidados de novo. Cavalo, você já está aí? Boa noite galera. E cadê o Loder? Também, galera, boa noite. Então, esses dois aí são os experts do tema que a gente vai trazer para vocês desse podcast. E vamos falar sobre um filme muito especial pra gente, que é sobre o Exorcista. E nós vamos focar sobre os 3 filmes principais, né, que a gente considera os melhores filmes da categoria aí, né, por assim dizer. Eu vou começar falando sobre o Exorcista de 73, né, que é o primeiro filme lançado pela direção do William Friedkin. É isso, gente? É. Pra quem não conhece o filme, a história fala sobre... conta a história da Regan, né? Que ela é interpretada pela Linda Blair, que vive com a sua mãe, uma atriz de Hollywood. Elas vivem sozinhas na casa e... com o passar do tempo, a Regan meio que descobre no porão da casa dela uma tábua Ouija. E ela começa a brincar, né? Sozinha, com a tábua, a gente sabe que não dá muito certo. E umas coisas começam a acontecer, a se manifestar não só na casa, como na própria Regan. E depois a mãe pede para que o padre Mary e o padre Cameras vão até a casa para ver a garota, que depois descobrem que ela está possuída pelo demônio Pazuzu. Né? E, sinceramente, assim, esse eu acho que foi o primeiro filme de terror, assim, sobre exorcismo que eu vi. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tava até sozinha em casa e me impressionou bastante. Ele eu é era o primeiro. Pequena quando eu vi. É o primeiro filme de terror de muita gente, né? É o filme que os seus pais já avisam, já falam, não vai ver o filme, que o filme é pesado, você vai se assustar. Então eu já criei aquela expectativa desde criança. Também acho que foi o meu filme com maior expectativa, já que tinha maior pilha antes de ver o filme, tinha medo do filme antes de ver o filme. Especialmente pra quem nasceu nos anos 90, né? Quem é dessa época é a maior referência, porque foi o filme da época dos pais, né, geralmente. Então foi um grande boom do cinema, o maior filme de terror, né, provavelmente. Na verdade, quem me induziu aos filmes de terror foi meu irmão mais velho. Aí depois ele me comentou desse filme e eu assisti. Sensacional, só isso que eu digo. Até hoje, assim, sensacional. Eu acho que nenhum filme bate o Exorcista pra mim. Aquela coisa que a gente sempre comenta nos podcasts é o envelhecimento do filme, né? É um filme que tem um envelhecimento fantástico. Hoje em dia ainda não tem filme no nível dele pra mim. Tem até alguns filmes que se inspiram no Exorcista, mas igual o Exorcista, eu acho difícil. É porque assim, tinha muita novidade da época, né? O Cavalo até pode falar um pouquinho tecnicamente como que o filme que foi feito. Ele foi muito inovador pra época nas técnicas que o diretor usou. O diretor pilhou todo mundo, né? Ele criou o clima até pros atores. Você vê as entrevistas, etc, dos atores que passaram por isso. Pelo filme eles saíram de lá traumatizados, né? Eles realmente passaram o terror do filme. Ele deu tiro lá no set pra assustar de verdade os atores. A atriz até se machuca numa cena que tem que puxar ela com uma corda. A Ellen, né? A Ellen Burstyn, que fez a mãe. Isso. A cena que ela vai ver a filha dela lá em cima. Aí eles puxam ela. Aí puxaram com tanta força que ela até machucou as costas. Fora outras maldições, né? As maldições do Exorcista ficou super conhecida, né? Aconteceu um monte de coisa bizarra com todo mundo que participou do filme, né? Sim, até o caso lá daquele padre que despenca da escada, né? Ele faleceu logo depois que as gravações terminaram. Então já teve aí uma teoria da conspiração. Será que foi o Pazuzu que matou o cara? O Jason Miller. O primeiro que morre no filme. O Jason Miller ainda fez o 3, né? Ele fez o 3 ainda bastante tempo depois. O primeiro que morre no filme morreu uma semana depois, Jack McGowan. Ele mesmo. Isso, esse mesmo. Ele faleceu uma semana depois do filme, ele teve uma pneumonia. É isso aí.
O Exorcista não é spoiler mais, né? A gente pode falar. Se vocês não querem tomar spoiler do Exorcista, paguem ali na sinopse, vão ver, depois voltem. A gente vai falar a mesma coisa do 2 e do 3, então a gente vai falar aqui um pouquinho mais aberto, até porque são filmes de ícones, né? Acho que quase todo mundo que viu isso daqui já viu sobre e tá mais interessado nas curiosidades também, né? E aí, além da maldição das pessoas se ferrarem, tem as maldições paralelas, né? Por exemplo, a gente não viu a Linda Blair em mais nenhum lugar, né? Verdade. Ela ficou. A Linda Blair ficou é marcada a Regan, né? como a Regan. Tirando a Ellen Burst, que em Requiem for a Dream quase ganhou o Oscar, acho que nenhum teve maior destaque depois do Exorcista. Gente, maldições aí, congelando os atores pra não fazer mais nada depois do filme. O Mark von Sydow era um grande ator na Suécia, mas depois nunca mais fez sucesso também. Acho que só a Ellen Burst mesmo. Ela destoava já, né, também, né? Ela já era uma atriz mais experiente na época, então só continua. A Linda, acho que como criança, já ainda passando por tudo isso, ficou meio que marcada pra isso e não conseguiu mais desenvolver muito mais a carreira. Pelo trabalho dela, seria bem promissora a carreira dela. Sim. Daqui a pouco a gente até vai falar do 2, né, onde ela volta a ser protagonista, mas ali já tava vendo que já teve uma caída já, né? Não passa nem perto do primeiro. Primeiro, a atuação dela foi realmente fantástica. Foi excepcional mesmo. E agora que a gente pode falar um pouquinho das cenas mais marcantes pra gente, né? A cena do vômito! Cena do vômito é a cena com maior referência, né? E a cena de memes dos filmes de terror, né? Qualquer filme de terror que vai fazer alguma piada, não só de terror, né? Até em série de comédia tem isso. Até o Patrulha das Crianças fez zoando com sopa de ervilha. Então, tipo, a cena é icônica. Verdade. Uma coisa legal que eu acho que a gente nem comentou, e pra quem não viu o filme e não conhece sobre os bastidores e tal, eles usaram um boneco animatrônico com a cara da Regan na hora que ela vira a cabeça 360. Eu lembrei disso agora. Muito, muito perfeito o boneco que fizeram dela. É verdade. E além do trabalho de maquiagem que virou referência depois. Sim. Maquiagem excepcional. Numa época que não tinha muita tecnologia, né? Mas o que eu acho assim, o que foi mais pesado do filme, obviamente que teve a parte dos efeitos, como vômito, ela virando a cabeça. Mas o filme, pra mim, o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto, que se sustenta até hoje, são os diálogos do filme. Os diálogos dela possuída com os padres é uma coisa que, pra mim, isso daí não conseguiram replicar. Foi evoluindo os efeitos especiais, mas os diálogos e a complexidade da história ficou naquela época, assim. E o clima do filme, um clima ruim, um clima pesado. Falar da música do filme também, né? É icônico. Até hoje, se você ouve a música, você já lembra do Exorcista. É algo que é super marcante. Eles fizeram um trabalho sensacional em criar uma atmosfera, né? O que você vai ver o filme, eles passam o quê? 80% dentro daquele quarto. E mesmo assim, você passa rápido. O filme tem uma atmosfera fantástica em um cômodo só. É muito legal o que eles fizeram nesse sentido. Não, te prende de uma forma que, tipo, você não vê o tempo passar, sabe? Você tá preso ali naquela atmosfera do quarto, do diálogo. Realmente, concordo, o diálogo do filme é excepcional. Ele vai aumentando ao longo do filme o clima de tensão, né? O filme começa bem devagar, parece que não vai ter nada interessante a partir um pouco antes da metade do filme, bem antes, aliás. Assim, com uma meia hora de filme, ele explode, vai elevando o nível até... Ele tem uma crescente muito grande, né, de ritmo quando vai indo para os atos finais. Ele te deixa cada vez mais tenso, cada vez mais querendo saber o que vai acontecer. Pra mim é um ritmo que eu gosto. Acho que ele é crescente, se sustenta até o fim. Não tem nenhum altos e baixos no filme. Vai crescendo até chegar no
Assim, chega até a ser insuportável. filme de terror pra mim ele não pode ter. Ele não tem aquele tempo lá, aqueles 20, 30 minutos que você fala que saco. No começo tá apresentando os personagens, então obviamente é um pouquinho mais lento o ritmo, mas justificado pela apresentação, você se interessa. E até porque você começa a se importar com a Regan muito cedo no filme, né? Você vê aquela história, a interação dela com a mãe, como a mãe trabalhava, ela ficava meio sozinha, então você já cria uma empatia com a menina. Aí depois, conforme vai acontecendo as coisas, até com os padres é interessante, porque pra mim, a minha cena preferida do Exorcista é a Regan possuída conversando com Carras, sabe? Entrando na mente dele mesmo, vendo que ele tá ficando perturbado, você fica perturbado junto com ele, você fica tenso por ele, é muito interessante essa Porque cena. realmente é uma história bem sofrida dele também, e no decorrer do filme você pega uma afinidade com ele. Então essa cena realmente é muito forte. Exato, isso é muito legal, sabe que o padre não tá ali simplesmente como um instrumento pra exorcizar e acabou. Ele tem um foco dentro do filme também. Ele se importa em mostrar a história do padre, se você se importar com ele também, e mostrar os dois lados da coisa, né? Tem o lado da menina, tem o lado do padre, até o lado do demônio você entende no filme, eu acho muito legal isso daí. Eles mostram eles mostram todos os ângulos. Você se importa com todo mundo que tá ali. Então isso, o Exorcista ele trabalha de uma forma que hoje em dia os filmes de terror não fazem mais, que é você construir e conseguir se importar com o personagem, mesmo que o personagem seja ruim. Você consegue entender o personagem, sabe? E isso o Exorcista soube fazer muito bem. Eu tinha uma tese que o Exorcista tinha que ser mostrado nas escolas. É construção de caráter já. Adoraria ter visto no colegial. Eu fui assistir com os meus vizinhos e eles não gostaram. Acho que hoje com o pessoal, com as crianças especialmente, assim, acostumado com Invocação do Mal, que já é mais explícito. É mais jumpscare ali na coisa, né? Mas é o efeito especial, o core do filme é o efeito, né? Isso. Diferentemente do Exorcista, que é uma maquiagem pesada, muito pesada, assustadora, mas isso não é o que assusta no filme, que põe medo no filme. Exato. É justamente esse clima, a história mesmo. Exatamente. Então, aí depois de assistir com os meus vizinhos, eu não... Mudou minha tese, eu não quero mais que seja lá. É porque assim, acho que até pelo que a gente falou, né, do termo de sátiras que tiveram tantas, né, com os efeitos especiais do filme, o efeito especial realmente, conforme com o tempo, não tem como negar, né? O efeito especial sempre vai envelhecer mal, porque as tecnologias vão avançando, os efeitos não vão ser tão legais quanto você viu na época. Por exemplo, eu vi o Exorcista nos anos 90, foi uma coisa fantástica. Você vê o efeito do Exorcista hoje, você já começa a analisar algumas coisas. Por exemplo, isso daqui é o robô, isso daqui o vômito foi feito de tal forma. O efeito já não é mais tão sensacional, mas o clima e a história do filme... Só que aí é aquela coisa que o Cavalo falou, né? Você já tem que ser um pouco mais adulto pra se importar com isso. Quem é mais novo gosta de filme de jumpscare vai simplesmente ignorar essa parte, não vai se importar com o padre, vai falar, nossa, por que tá enchendo o saco, tá falando tanto desse padre aí, expulsa logo o demônio, quero ver o efeito, quero ver o demônio saindo. Não é o core do filme, entendeu? Eu também assisti nos anos 90 e foi o único, assim, não foi meu primeiro filme de terror, eu já tinha assistido Pânico já, eu gostei bastante do Pânico e eu achava que eu não ia ter medo do Exorcista. Aí minha mãe avisou, mas ela acabou alugando de tanto que eu enchi o saco dela. Mas foi o único filme que eu fiquei sem dormir até hoje. Tipo, até uns 15 anos. Até uns 15 anos eu não conseguia assistir sozinho. O único filme da minha vida, por isso que marcou muito. Pra mim é disparado o melhor. Disparado não, que tiveram muitos filmes excepcionais de terror, mas é o meu preferido e pra mim é o melhor de todos os tempos. Então o Exorcista é o seu filme preferido de todos os tempos de terror. Oi? Não, então o Exorcista é seu filme preferido de todos os tempos de terror. Ah, sem dúvida. Tem tipo uns 10 filmes que estão perto do nível, mas... E aqui a gente não tá nem falando de nota. Óbvio que a nossa nota é a máxima de pro Exorcista, na nossa opinião, mas a gente tá falando do que a gente gosta mesmo. Eu já vou dar um spoiler ali que pra mim, assim, é um filme que marcou muito, mas não é o preferido nem da série pra mim.
E olha que pra mim ele é um 10, hein? É, mas a série tem outro 10 também pra gente, né? Ah, sim. É o 10 polêmico, mas a gente vai chegar lá. E o que vocês acham do filme do Exorcista ser inspirado numa história real? Né, que tipo foi de um menino, acho que de 13 anos, da década em 49, né, em Maryland. Parece que ele era de uma família tipo de luteranos. A igreja tipo mudou o nome do menino, então ninguém sabe o nome do menino na real, e foi inspirado para fazer o filme do Exorcista. Inclusive Assim, tem um filme contando a história do menino, né? Que é o filme lá, que eles fizeram marketing como história baseado, que deu origem ao Exorcista. Né? Isso, é o Possessed de 2000. É um filme legalzinho pra quem quiser assistir. Mas que não é um chega perto da exorcista, qualidade, sem dúvidas. Mas é um filme legalzinho pra quem quiser assistir. Fica a menção aí. Menção Aí honrosa. esse foi um artigo, né, que a Lua falou. Aí o William Peter Blatty viu na faculdade esse artigo e tal, ele resolveu escrever o livro. O livro que é excelente também, pra mim é até melhor que o filme, é bem mais detalhado, tem um clima mais pesadão. Quem tem preguiça de ler já tem o audiobook no YouTube também, vocês podem procurar. É verdade. Que vale a pena também, é bem legal. É muito bom, podem ler tranquilo, podem ouvir o audiobook também. É excelente, pra mim melhor que o filme, inclusive. Não tem a Linda, né? Então eu não sei, né? Foi muito bem, cara. A atuação dela é brilhante mesmo. Gente, a Linda Blair sempre será a Linda Blair, Exorcista, maravilhosa. Sempre será a Linda, não, sempre será a Regan. Ela não é a Linda, é a Regan, ponto. Isso não tem dúvida, mas. Bom, vamos falar do 2? Bora. Apresenta o O 2 aí pra é gente. O 2 é a continuação do 1, né? A Regan, 4 anos depois, passou no primeiro. E é literalmente 4 anos, né? Vale falar que o filme é de 74, de 77, né? Perdão, e atualmente já 4 anos eles fizeram a história conforme o lançamento mesmo. Isso. Ela continua assombrada pelo demônio, pelo Pazuzu. E ela tá com ajuda psicológica, não tá mais atrás de padre e tal. Só que aí o padre Burton, ele é contratado para investigar a morte do Mary no primeiro filme. Que aconteceu no primeiro filme, aliás. E ele acaba se envolvendo com o caso dela e acaba tentando ajudar ela. Não é um filme da qualidade do primeiro, né? Mas eu acho que é uma continuação bem decente, muito boa. Eu sei que a crítica não gosta muito dele, mas assim, é um complemento do primeiro, realmente. Eu resumo esse filme, a nota desse filme de uma forma muito simples pra mim. Se você for analisar ele sozinho, ele é um 6. Se você for analisar ele como complemento do 1, ele é um 8-9 pra mim. Porque eu acho que ele fecha muitas pontas que ficaram abertas no 1 como história. Tipo, a origem do demônio, ela um pouco mais velha buscando o lado científico da coisa também. Eles fizeram esse primeiro debate num filme, o lado de buscar tanto o lado religioso quanto o lado científico junto, e muito, muito mais parte de história mesmo. Eu acho que ele como complemento do 1 é um filme muito bom. Sozinho ele é difícil de se sustentar, mas como complemento é sensacional. Ele mostra também a trajetória do Mary, né? Como foi o primeiro exorcismo dele, mais ou menos. O início tenta ignorar isso, por isso também que eu não gosto muito. Nisso a gente já vai dar spoiler que a gente vai fazer só uma menção, porque ninguém gosta muito. Fizeram umas coisas meio estranhas, então vamos focar nos pontos, focar na trilogia principal. Então, pra mim, o 2 é uma boa sequência. Não é igual o 3 também, que a gente vai falar, mas assim, como complemento, como eu falei antes, é bom, pode assistir aí o pessoal. Eu sei que não é todo mundo que conhece, que famoso mesmo é só um, né?
Muita gente até desconhece que tem o 2, que tem o 3, porque eles são tão distantes. O 3 a gente vai falar que depois que veio muitos anos depois, né? E o 2, mesmo sendo muito curto tempo depois, ele ficou muito pouco desconhecido. Até uma curiosidade ali, vamos falar da bilheteria de cada um. O primeiro gerou 441 milhões de dólares. O segundo gerou 30 milhões só 4 anos depois. E isso com o bom do primeiro, é uma absurda diferença. Assim, eu mesmo, minha mãe que tinha assistido o primeiro, que me falou do primeiro, ela não conhecia o 2. Eu lembro que eu descobri na TNT que tava passando, tipo, 15 anos atrás. Ela foi o Exorcista 2, como assim? Eu fiquei sabendo do Exorcista 2 facilmente 10 anos depois de eu ver o primeiro. Eu não fazia a mínima ideia que ele existia, foi muito tempo depois. Aí, aquela coisa, o 2 vê o primeiro, vê o 2 na sequência. Se você quer, quer um pouquinho mais, você quer mais informação, você quer saber o que estava acontecendo, aí é muito legal. Tenho certeza que eles se arrependem da decisão de como eles fizeram, né, de fazer um filme literalmente só pra ter um pouco mais. Eu acho que seria muito bom se ele fosse tipo um extra do 1 mesmo, sabe? Falando parte 2 do 1, algo do tipo, veio um extra de DVD. Hoje, óbvio que na época não existia isso, né? Mas uma sequência mais assim, não anunciassem como um novo filme do Exorcista. Acho que isso que decepcionou muita gente, né? E esperando uma nova história na mesma linha, e foi ver, era só um complemento do 1, na verdade, né? O pessoal ficou bem irritado, né? Ninguém aceitou muito bem. Acho que esperavam muito mais, acho que foi um erro mesmo. Eu acho que foi muito comercial. O erro comercial deles foi bizarro. E foi assim, o pessoal esperava algo perto do nível do 1, realmente não chega nesse nível. Mas tem suas qualidades, sim. A música é excepcional. É de todos, né? Daí Exorcista com música são a referência de terror pra mim. Pra mim, a música do Exorcista 2 é uma das melhores trilhas sonoras do terror. Fácil. Sim. Tá na minha playlist. Recomendamos. É muito bom mesmo. E a gente vai falar um pouquinho da Linda nesse filme, né? Como ela já estava um pouquinho mais adolescente, né? Já era um filme com um ritmo totalmente diferente do primeiro. Aí é onde já viu que ela não conseguiu ter a mesma atuação. E o elenco também já não era mais tão forte quanto o primeiro, né? Não tinha mais apesar do Merry, o Carras já não tinha mais, já ficou meio estranho. O ritmo do filme é um pouco diferente, né? Ele é um ritmo lento, meio que do começo ao fim. Ele não queria aquele nível de tensão que o primeiro queria. Eles não conseguiram repetir a tensão. Acho que isso daí foi o maior, entre aspas, fracasso do filme, mesmo ainda sendo um filme muito bom. Até porque, infelizmente, vários... como você falou dos atores, não é porque não tentaram, né? É porque eles realmente não aceitaram o papel de novo. Alguns já tinham imposto algumas condições no primeiro para fazer e não quiseram voltar a fazer o segundo. Realmente foi um filme bem pesado, assim, até pros atores. Isso é aquele conjunto de tudo que a gente falou, né? Desde o clima que o diretor criou, as condições que foi feita e comercialmente também, né? Porque fez muito sucesso e porque tá no 2, o ator sempre se valoriza, né? Então aí já ficou meio que um balanço que eles não chegaram ao acordo ali. Exatamente. Eu sei que até a Linda Blair, no segundo filme, tem até um caso aí de que ela se recusou a usar a maquiagem lá do primeiro, não sei porquê. E parece que nas cenas de flashback usaram até uma dublê. A maquiagem é muito pesada. Ela achou muito pesada. Aí ela não quis repetir. Foi uma das condições pra ela estar nesse filme aí. Realmente o primeiro causou alguns problemas psicológicos nela, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. É muita pressão, né, pra uma criança, né? E ela ficou marcada por isso. A gente imagina ela vivendo a vida normal sendo a menina possuída, né? Não deve ter sido fácil crescer com isso, né? Tinha gente que devia fugir dela, não sei. Eu acho que não só pelo fato dela ser a Regan, né? Tipo, desse peso da personagem. Eu acho também como um lado espiritual também. Deve ter afetado a menina bastante. Não deve ser fácil. Eu sei que ela acredita nessas coisas e tal. Não sei se o quanto o filme influenciou.
Você vê as entrevistas dela, dá pra ver que ela teve um período sombrio por causa do filme, né? Seja lá porque foi ou porque ela Sim. que acredita, psicologicamente pra ela foi real, né? Pra ela foi real as consequências que ela teve do filme, então. Até por isso que justifica ela não ter tido nenhum grande filme depois disso, né? Ela até fez filmes B e tal, mas fez até o Repossessed de 90, que ela voltou ao papel, uma sátira do Exorcista. Que eu acho sensacional. Assim, É engraçado. Tem o Leslie Nielsen, né? Que nos Ah, deixou o há Leslie pouco Nielsen é tempo. perfeito. Eu acho que muito engraçado, veio bem antes ali de um Todo Mundo em Pânico, né? Esse foi só sobre o Exorcista. Teve justamente até a Regan mesmo fazendo, então isso daí ficou bem legal. A Regan, eu chamei ela de Regan, mas é a linda, né? Eu falei que ela é Regan. Vamos chamar ela de Regan. Então, mas fica aí mais uma menção, né? De que milhões de produtos e filmes que usaram o Exorcista como referência, ou direto ou indiretamente, né? Marcou muito o cinema, sem dúvidas. Podem assistir o Repossessed também. Repossessão de 90. Vocês vão rir bastante. Nossa, esses filmes eu vou até anotar aqui pra ver, porque eu não vi. Eu vou anotar. Legal. Aí vamos por curiosidade, que eu acho que a gente até pode já puxar o gancho. Repossessed saiu no mesmo ano do Exorcista 3. Curiosidade? Aliás, coincidência? Vai saber. Será? Acho que é mais alguma menção pra gente falar do Exorcista 2 em específico? Acho que não, o 2. Acho que é mais isso mesmo. O 2 é a extensão do 1. Fica aí que vejo um, vejo o 2 pensando nele como uma sequência e uma explicação do que aconteceu no 1. O do que, o porquê, a origem. Aí você vai gostar muito mais dele do que se você ver ele sozinho como um filme independente. Aí, por exemplo, o 1, ele não explica qual demônio que é, né? Exato. No 2 ele explica. Assim, no 1 ele só aparece o demônio, no 2 que ele fala quem é mesmo. Não que hoje seja difícil de reconhecer que é o... Você vê a estátua lá, você em qualquer lugar já fala que é o Pazuzu, mas na época, até na época que eu assisti, que a internet não era tão forte assim. Eu não fazia ideia, sabia. Eu gostei muito do 1 sem fazer a mínima ideia desse fato, eu só fui sabendo o 2 mesmo. Até por isso que quando eu vi o 2 a primeira vez, eu gostei muito do 2, independente do que a crítica falava, etc. Porque ele me deu muita explicação do 1. Ele fez com que o 1 fosse um filme melhor pra mim. Depois de ver o 2. Legal, ele contou um pouco mais sobre o demônio, me deu mais informações. Eu gosto quando fica bem explicadinho, a história fica mais fechada, assim. Então o 2 ele serviu mais pra mim gostar. Eu gostei mais ainda do 1 depois de ver o 2. Eu concordo. Assim, tem filme que não deixa nada na cara que é bom, mas eu também prefiro esse mais explicado, quando explica bem tudo o que acontece. Por isso que eu ainda vejo assim o 2. Deixa buraco. Por isso que eu vejo o 2 sendo justamente perfeito como um extra, entendeu? Eu deixo o 1 ali como tá fechadinho, com algumas coisas meio abertas. Você quer saber mais, vai ver o 2 como explicação. Eu acho que eles se completam muito bem. Exatamente. Acho que não tem mais o que falar. O que eu acho é isso mesmo. Agora a gente vai pro 3, que o 3 já é um pouquinho diferente dessa linha, né? Eles receberam a crítica, depois dessa crítica eles pararam de fazer o Exorcista, colocaram o pé no freio, e o Exorcista 3 foi sair só em 90, né? Já 13 anos depois, já uma distância bem longa do segundo filme. Considerável. E é aquela coisa, né? O Exorcista 3, eu vou contar um pouquinho da sinopse pra vocês, mas eu vou falar que ele foi montado a história sem ter a ver com os dois primeiros Exorcistas. Ele tem no filme, depois ele vai juntar uma coisa com a outra, mas você pode ver ele como uma história independente. Você não precisa necessariamente ver o Exorcista 1 e 2 para ver o 3. Ele conta a história, né, do tenente, que ele é designado para investigar uma série de assassinatos que está acontecendo, né, com os Estados Gêmeos, que eles eram marcados por um signo, como serial killer. E depois, além disso, ele vai contando nessa parte de investigação, vai acontecendo a ligação com os outros filmes, né? Ele vai num hospital psiquiátrico, ele começa a achar um paciente internado que alega ser esse assassino, mas ele estava preso esse tempo todo, aí começa o lado sobrenatural do filme também. Não vou contar. O filme. Pra mim, ele é o melhor filme de terror de todos os tempos.
Ele não é o meu preferido porque eu explico com uma coisa muito simples. Eu adoro filmes de serial killer, adoro séries de investigação criminal, de tipo CSIs da vida, etc. E adoro filmes de exorcismo, possessão, etc. Esse filme ele tem um pouquinho pra todo mundo. Ele juntou, E filme trash juntou também. tudo. Ele tem efeitos especiais trash que eu gosto muito. Então, sabe a cena ali do vômito que tinha num, quem gosta desses tipos de efeitos dessa época é sensacional. Então eles já aumentaram um pouquinho esse nível de efeito, né? Porque teve um avanço de 73 para 90. Os efeitos especiais deles me lembram muito o tipo de efeito criado no Amityville, nos primeiros, assim. Pensa que os efeitos do Amityville elaborados também são escrachados, são bem explícitos, muito mais explícitos do que do 1 e do 2, mas com esse efeito muito interessante. A parte de investigação criminal é bem legal pra mim, toda a parte de detetive. O pessoal não gosta muito do Tenente, mas eu acho que é um personagem que incluiu muito bem. E essa interação dele com o padre entra de novo naquela coisa do Exorcista 2 que a gente falou, que jogando pro lado da investigação, falando um pouco mais do lado espiritual e sobrenatural da coisa. Então eu acho que a desenvoltura do filme é muito interessante, a progressão do filme te deixa muito preso também. Eu acho que pra mim ele é o que tem o melhor ritmo de todos, mas aí é uma coisa meio que pessoal. Muita gente acha que não é muito legal porque ele quebra muito nesses subtemas dele, né? É um filme de exorcismo, um filme de investigação, um filme de serial killer, qualquer do filme. Mas eu acho que eles conseguiram encaixar todos em um. Eu não tô nem deixando os outros falar porque eu gosto muito desse filme. Quando eu começo a falar desse filme, eu falo um monte. Pra mim, eu vejo esse filme uma vez por ano, pelo menos. Eu adoro esse filme. Eu gostei bastante também. O interessante é que ele pega assim, a ligação dele com são 3 personagens, né? Que é o Padre Dyer, que no papel dele é mínimo. No 2 ele nem aparece. E assim, no 3 ele é importante. O Kinderman, que é muito importante no 1, mas no 3 ele é o principal. E o Karras, né? E o Karras que a gente não vai falar, mas é um spoiler, mas não é spoiler, hein? Mas ele tá lá, viu? Quem gostava dele tá lá. Ele tá lá. E ele tá lá de um jeito assim bem interessante. Eu gostei bastante do que fizeram com ele nesse filme. Então, na história do filme passa 15 anos depois dos acontecimentos do 1 e mostra muito esse quesito de consequências muito tempo depois, sabe? Os envolvidos ainda têm consequências do que aconteceu. E é muito sutil a forma como eles colocam as primeiras referências e como eles ligam cada personagem com aquela época e por que tá acontecendo as coisas atuais. Então eu acho que isso daí foi feito muito legal. Como eu disse, inicialmente ele não tinha nem muito a ver, é uma história meio que independente. Mas que se você viu o primeiro e você é ligado aos personagens, a história fica de repente muito melhor. A ligação deles é muito legal. Ele é baseado num livro totalmente diferente, né? Que é o Legion, pra quem não leu pode ler também. Mas assim, aí os produtores acharam que tinha que ter negócio de exorcismo e tal, e aí resolveram usar o nome Exorcista pra dar uma alavancada no filme. E eu acho que realmente isso ficou bom. Sim, acho que ficou bom por isso, assim. Acho que ajudou o filme a chegar na qualidade dele. Também acho. Até porque isso, assim, além dele ter toda essa base baseada no outro livro de investigação, esse lado criminal, esse lado de um assassino já consolidado, que eles não sabem se é um lado sobrenatural, se é simplesmente um assassino comum, mostra o lado da ciência, como que ele mata e etc, que é a coisa mais trash, muito mais explícito que os outros filmes, só isso daí já chama muita atenção de quem tá vendo, né, e quem era fã dos outros. Mostra mesmo os assassinatos, etc, muito legal essa parte. E aí o que eu mais gosto que eles implementaram dos primeiros, como eu disse, a minha cena preferida do 1 é o Karras, o demônio falando. Então esses diálogos do 1 são sensacionais. Pra mim os diálogos do 3 são os melhores diálogos e conversas psicológicas de um filme de terror. Eles vão nisso daí muito mais a fundo do que eles vão no 1 com mais tempo. Eu acho sensacional essa parte. Os diálogos do filme pra mim são muito legais.
Concordo plenamente. De novo, aquela, Muito sabe, bom. ambiente fechado, que eles trocam um quarto por uma cela, que é entre aspas, né, uma cela, um quarto psiquiátrico. Os diálogos que acontecem nesse quarto são exponencialmente melhores do que os do 1, na minha opinião, por isso que eu gosto mais desse filme ainda. Não dando spoiler, a primeira cena de contato do Kinderman com o assassino, pra mim é um dos melhores de terror da história também. Realmente. É sensacional, realmente. Eu acho que a forma como mostra. É que eu não quero dar spoiler, gente, mas a forma como eles trabalham o assassino e o personagem, o Carras, foi incrível. Essa foi uma das coisas que eu achei incríveis do filme. É mais ou menos spoiler, mas a gente tá falando. A gente tá falando até de uma coisa assim. Esse daí a gente pode dar um spoiler sem dar um spoiler. Que é um efeito que é até replicado hoje em dia, que foi criado ali, foi implementado muito bem. Que é a personalidade, a mudança de face em relação a quem tá falando, a personalidade, por aí vai. A mesma pessoa ser representada visualmente por 2 atores, o mesmo personagem, só pra referenciar quem que tá falando, etc. Isso daí foi muito inovador também ali na época e foi implementado de uma forma sensacional e causa uma tensão, né? Melhora muito os tipos de diálogos também, cria uma profundidade nos diálogos muito maior desse jeito. Excelente. E tem até um jumpscarezinho, né, no filme. Tem. É o que eu falei, esse filme tem um pouco pra todo mundo. Se você gosta de alguma coisa de terror, você vai gostar de algum elemento do filme. Eu, como gosto de todos esses elementos, eu gostei do filme como um todo. Então, por isso que pra mim esse filme tem muitos momentos impactantes. Tem um momento que é legal pelo lado do detetive, um momento que é legal pelo lado do assassino, um momento que é legal pelo lado do exorcismo. Tem vários momentos que você vai achar. Você vai achar um pedaço que você gosta. Você pode falar, não gostei do filme, mas gostei daquilo. Então, todo mundo vai falar pelo menos isso. Excelente o filme. Concordo. Peguei pra ver essa semana aí, porque eu não lembrava do filme. Excepcional, não tenho o que dizer desse filme. Muito bom mesmo. E assim, não era pra ele ser um exorcista, mas até que dá pra considerar ele como... que ele tem uma ligação realmente, né? É por causa da ligação mesmo. É assim, eles pegaram meio como uma história que já tinha pronta e eles falaram, como que a gente faz isso em torno do que a gente já tem? E acho que eles se complementaram muito bem, assim. Uma ajudou a outra, assim, uma história fortaleceu a outra. Porque assim, quem gostou do 1 gostou do 2 por explicar o 1, aqui ainda explica as consequências disso. O que é muito interessante você saber, peraí, quais são as consequências 15 anos depois disso? Então a gente tem essa explicação nesse filme. São os dois caras, tirando a Regan e a Chris, né, que assim, mais sofreram, né, no primeiro filme. O Dyer, por ele ser o melhor amigo do Carras e tal, no primeiro, apesar da participação dele ser mínima, ele é o melhor. Dá pra ver que ele é um ótimo amigo pro Carras. E o Kinderman, ele no filme ele é o detetive. No primeiro ele é contratado para investigar a morte do Birkin, né? Birkin Dennis. E ele acaba se envolvendo bastante com a Regan e assim, no 3 explica como aquilo ficou muito marcado na vida deles. É muito legal ver a interação do Kinderman com o Padre Dyer nesse filme. Sabe, o peso que teve aqueles efeitos. O que aconteceu lá há 15 anos, como afetou a vida deles mesmo. É muito legal, eles mostram muito bem isso. Exatamente, tanto que no primeiro eles eles não têm relação nenhuma, né? Eles formaram a relação por causa das consequências do primeiro, na verdade, né? Exatamente. A última cena do primeiro parece que é ali onde começa a amizade deles. E no 3, 15 anos depois, você vê como marcou e por isso eles ainda são muito amigos e tal. Exato. Isso também é uma parte bem legal que chama atenção no filme. Eu ainda tenho muito mais coisa pra falar do 3, mas eu vou parar senão a gente não fala de mais nada. Agora outra curiosidade que a gente falando um pouquinho das consequências do Exorcista, a gente pode falar um pouquinho da série, né? Que é o que tá tendo hoje em dia do Exorcista, né? Então, é melhor falar mais do 3 do que da série do início. Isso é verdade. Mas quando você falou das consequências que nesse filme mostra
15 anos depois ali, o que aconteceu com os padres, né? E com o detetive, com as pessoas envolvidas. Aí tem o spoiler da série que a gente não sabe se pode dar ou não, né? A série é muito Será que a nova, gente né? dá? Será que o pessoal já assistiu? Série muito nova, não sei se a gente vai dar um spoiler, mas eu vou comparar a evolução já da primeira e da segunda temporada, na minha opinião. A primeira temporada, eu senti que eu tava vendo um filme da profecia, da série da profecia, e não do Exorcista. Ele não me pegou muito do lado do Exorcista. Ele não passou o mesmo sentimento, a mesma... Não que a profecia seja ruim, né? Não, Tá não. claro. Exato. Tanto que também tem a série, né, do Damien, da profecia, que já foi cancelada, durou uma temporada só, e eu não entendi porque foi cancelada, Nossa. porque eu gostei muito. Eu achei que eles pegaram Fiquei o mesmo triste pra clima. caramba. O clima da Fiquei profecia triste. é muito único, né? Aquela coisa meio que de conspiração. A gente não tá falando de profecia hoje, mas ele tem um clima muito característico. Assim como o Exorcista tem o seu, a profecia tem o seu tanto quanto. E É a um série, excelente filme. e a série do Exorcista, pra mim, era uma mais série feita com... Parecia mais uma profecia do que o Exorcista. Mas tem elementos muito Concordo. legais, assim. Visualmente, eles brincaram muito com o lado do... Eles deram uma cara pro demônio, né? Esse lado psicológico que você trabalha internamente, eles trabalharam isso na série de uma forma, pra mim, muito inteligente. Ficou muito legal essa parte. E a temporada Mas foi 2... uma coisa que acabou com a graça, né? Na primeira. Não vou falar, mas... a gente não gostou muito do caminho que tava seguindo a primeira temporada, digamos assim. Em compensação, na segunda temporada eu já achei muito melhor, muito mais cara de Exorcista, muito mais interessante o caminho que eles seguiram Voltar do que às na primeira. origens. Aham. Eu acho que também Honestamente, eu não vi a segunda temporada. o nível de atuação da primeira temporada, os atores mesmo, pegaram atores que eu achei atores muito fracos, assim, pra sustentar a série, e no segundo já os melhores, só ficou os melhores atores, digamos assim. Mas não chega de falar da série, eu acho. Que não tem muito como falar sem dar spoiler também, né? É algo novo, mas vale a pena ver o trabalho. Ver que quem gosta do Exorcista quer ver mais sobre o universo aí do Exorcista, é legal de ver. E vai ter a terceira temporada? Eu acho que eles não confirmaram ainda, viu? Porque a segunda é muito nova, né? Acabou muito recente. Acho que eles ainda estão no período de análise da aceitação da segunda temporada pra ver se vão fazer a terceira. Então, eu ouvi aí uns rumores de que estavam fazendo um abaixo assinado pra salvar a série, que está... talvez vai ser cancelada. Assim, a série ela tem um problema de ritmo muito forte, na minha opinião. O ritmo dela ela não é uma série fácil de maratonar, né? Hoje em dia as séries que mais se sustentam são séries que se maratonam muito fácil, né? Então ali é uma série que você vê 1, 2 episódios, pesou, vai ver depois de novo, depois de uns dias. A série pra você ver um episódio por semana mesmo. É verdade, concordo. Mas já a segunda quase não teve já, né? Eu lembro que fizeram bastante coisa pra... quase não teve segunda temporada, é verdade. Em compensação, pra mim eles corrigiram muitos dos problemas da primeira na segunda, né? E tá aberto ainda, né? A história que eles propuseram na série tá aberta ainda. Se for cancelada, vai deixar aí um monte de coisa aberta, vai irritar bastante gente também. Vai me deixar bem chateada, assim. Porque eu tô bem curiosa pra ver Ficou uma história em aberto aí. Eu quero ver o desfecho disso aí. A segunda. Assiste, vale a pena. É que o Cavalo ele é nosso especialista em filmes, mas ele não é muito fã de série, entendeu? Então ele fica com o pé atrás em ver série. Não gosta muito. Não, assiste. Olha, eu assisti o Exorcista a primeira e eu assisti a primeira do Pânico. Pra mim já foi muito já. Mas confesso que a série do Pânico ela até começa legal assim, mas ela é difícil de se sustentar. Foi bem decepcionante. O ritmo dela é muito ruim, na minha opinião. O ritmo é muito maçante. O filme é mais feito pra adolescente, assim. E acho que assim, o Pânico ele é muito legal, mas é aquela coisa, né? O Tigo Curto ali, né? Também, né? O Tigo Curto faz muito bem pro filme, né? Porque sempre tem aquela coisa de adolescente envolvido, etc. Então não é uma coisa que você vai arrastar muito a história e entra muito em subdrama adolescente, aí fica chato. A minha opinião tem muito disso ali, né? Não é tua série. Também acho que não. Bom, e agora? Vamos falar do início? Sim, o Exorcista, o início, ele existe.
Encerramos por aqui nosso Ele podcast. existe, é isso. É isso que vocês precisam saber. Vamos encerrar por aqui. Então, o início, ele é mais querido pela crítica do que o 2, né? E que o 3, viu? Mano, como assim? E que o 2 e que o 3. Ele também Que se passa absurdo, ali, gente. passa 14 anos. O Ele passa 14 anos já depois do 3, né? Também de novo. O início passou nem muito deveria existir. Então, o início, ele meio que ignora o 2, né? Não É que sei. assim, o início ele é um filme. Mas ele como um filme, ele é um filme mais atual. Então quem gosta dos filmes de exorcismo atual e coisa do tipo, ele já era ele é um dos primeiros da linha atual. Ele é feito em 2004, focado em efeito especial, pouco focado na elaboração da história e aquela coisa. Ele talvez seria um bom filme se ele não usasse o Exorcista. Porque ele Mas ele é exatamente apagou por muito. isso que ele é ruim. Ele apagou É muito, exatamente né? por isso que ele é ruim. A história dele apaga meio que muita coisa que aconteceu no 2, fica confuso de você entender onde que ele se encaixa na história. Ele quebra muito do que foi feito antes, então isso daí ele quebra muito o filme pra mim, que eu sou fã de Exorcista, dos primeiros Exorcistas, eu não gostei. Eu já peguei um preconceito com o filme pela história mesmo, pela forma como ele foi evoluído. Se você analisar ele puramente como um filme de exorcismo atual, ele é melhor que muito atual até. Mas como um exorcista. Mas não chega a ser grande coisa, né? Convenhamos. Não, é assim, se você não levar em consideração que é um exorcista, ou seja, ele é melhor do que seria se você levasse em consideração, ele é um 6. Um 6 sólido, assim, legalzinho. Então, não tem muito mais a acrescentar sobre ele. Eu acho que 6 você tá sendo até otimista. Mas assim, ele é até mais psicológico que um filme atual, por exemplo. Eles tentam pegar alguns elementos, né? Mas é aquela coisa, né? Eles estavam em dúvida, era uma transição deles, então eles não sabiam exatamente o que fazer. Se fazer um filme mais atual, mais focado em efeitos, se fazer um filme meio de história e não fez nenhum nem outro. E o pouco de história que eles colocaram estragou a história anterior. É um filme confuso. Eles pecaram como todos os filmes de hoje em dia. É um filme confuso, é um filme extenso também. Ele é provavelmente o exorcista mais longo, ele tem 2 horas ali que parecem 3 horas. Ele é maçante de assistir. Ele é muito maçante. Ele é muito ruim mesmo. Até mais, viu? Ele é um filme que. Ó, faz um filme, tira meia hora do filme, tira o nome Exorcista, tira tudo que ele colocou de referência do Exorcista e fica um filme ali de 1h30, 1h20, 1h30, um filmezinho de exorcismo de leve e tá bom. Resolve o filme. E pra finalizar, teve o Domínio, né? Que é a prequela do Exorcista. E assim, ele é o início, né? Basicamente. Ele lançado muda, um ano depois do início, né? É o início lançado depois do início. Sinceramente, eu não pesquisei se foi. É de 2005. O início ser ruim, se foi pelos eles não terem gostado, eu não sei. Mas assim, se é uma versão do diretor, eu sei que muda muito pouco. Alguns atores até são os mesmos. E só muda basicamente o cara que é possuído só. Basicamente isso. Eu nem sabia que existia, eu tava passando de canal. Tava passando na Warner, se eu não me engano. Na Warner Channel, e eu parei pra assistir e não gostei, simples assim. Não vai acrescentar muito na sua vida assistir. Eu acho que o clima do Exorcista vai ser muito difícil com o mercado como tá hoje, né, de filmes de terror ser repetido tão cedo. Essa coisa de terror mais psicológico, hoje em dia o pessoal não compra muito a ideia, né? Então essa mistura de terror psicológico com efeitos, então acho que vai demorar muito tempo pra gente ter um filme na linha do Exorcista aí de novo. Até tivemos uns filmes mais psicológicos fazendo sucesso recentemente, mas não com esse tema, né? O Corra, por exemplo. O problema é que esse tema tá muito ligado ao efeito especial hoje em dia de jumpscare, né? Todos os filmes voltados ao exorcismo, etc., eles não são muito focados na história e no terror psicológico, é mais tipo, mostra lá, dá um susto aqui e pronto. Não é o nosso estilo preferido. E por exemplo, o Get Out, o Corra, ele é aclamado mais pela crítica, né? Nossa, eu adorei esse filme. Mas o público em geral não é muito fã, não é? Tipo,
O público não compra a ideia de pensar pra terror ainda, né? Ainda, mesmo depois de tantos anos, o pessoal quer ver filme de terror, não quer uma história elaborada, quer pensar, Quer etc. se assustar, A maioria não quer pensar. quer um susto ali e já era. Não tá ligado uma coisa com a outra, né? Se você chama um filme de terror de filme cult, de repente o pessoal vai gostar sendo a mesma história, só você mudando o gênero dele. Exatamente. Por isso que, pra mim, acho que pra maioria de quem é muito fã de filmes de terror mesmo, assim, acho que a década de 70 nunca mais vai acontecer. Infelizmente. Hoje em dia, se você quer uma coisa psicológica, você tem meio que sair do terror, né? Que são filmes que mexem com o psicológico, por exemplo, o Get Out, o Mãe, que saiu recentemente também, que não são filmes de terror, mas que mexem com o seu psicológico nessa linha, criando essa mesma tensão que você tinha vendo esses filmes de anteriormente, né? O gênero principal desses é suspense, né? Não é mais Isso. terror. Exato. Terror Filmes excepcionais, galera. Excepcionais. Quem quiser assistir já, recomendo muito esses filmes. Muito bom. Só que Mãe, a galera vai ter que pensar um pouquinho, tipo, sair da caixinha, sabe? Pra conseguir tem que prestar muita atenção no filme. Bem, acho que é isso. Mas assim, não que são filmes ruins, tipo Invocação do Mal e tal. Depende. Assim, ó, por exemplo, Sobrenatural é um dos filmes que eu mais gosto. De terror é muito bom. É sensacional. Assim, o J.Horror que abusa disso também, em alguns filmes também tem filmes excelentes. A Invocação do Mal é bom, eu sei que é o preferido da maioria hoje, mas assim, pra mim são filmes que ficam alguns degraus abaixo. Acho que a década de 60, 60 e 70 elevou muito o nível e mesmo com muitos recursos hoje o pessoal não consegue repetir. Assim. Aí como opinião pessoal, assim, a tecnologia fez um pouco mal pro terror, na minha opinião. Com certeza. Porque assim, deixou meio que preguiçoso, sabe? O pessoal assim, que faz os filmes. Então, e isso acostumou mal a geração, né? A geração inteira foi moldada nisso agora, né? Então ninguém gosta mais. É porque pensa, na época você não tinha efeito especial, então você tinha que ter o quê? Uma história foda. Então a galera tipo, corria atrás de fazer efeito especial legal pro que tinha na época, uma história envolvente. Hoje em dia a galera tá com uma preguiça tão grande que, tipo, que nem, por exemplo, vai lançar agora A Freira. Eu já tenho certeza que isso vai ser ruim. Que, tipo, vai focar em efeito especial e vai esquecer de história. É assim, até quando saiu Sobrenatural, eu falei, vou ver no cinema, né? Eu vi no cinema, me surpreendi e gostei bastante. Aí saiu 2, a gente foi ver no cinema, já foi meio pior que o 1. Já. Foi legal, mas foi pior que o 1. Aí saiu Invocação do Mal, legalzinho, mas já pior que o Sobrenatural. Aí o Sobrenatural 3 já vi no cinema e já foi ruim, já, na minha opinião, eu já não gostei. Aí Invocação do Mal 2, pra mim, é um dos piores filmes que eu vi recentemente. Horrível, na minha opinião. Caiu totalmente a qualidade do 1. Então agora eu já parei de ver no cinema já. A Freira eu tenho esperança zero de que vai ser bom. Eu vejo depois, espero sair ali um DVD, depois eu vejo. É muito raro ver um filme de terror no cinema hoje em dia. É muito, muito raro. É porque assim, a maioria é isso. Você paga uma grana, paga pipoca, R$100 pra você ir no cinema, porque você acha que você vai ter experiência, chega no fim do filme, é uma droga. Eles inovam a primeira vez e depois fazem 82 filmes daquela inovação que eles fizeram. Então o primeiro é legal, o resto fica horrível. Mas vocês estão esquecendo do Annabelle, que tem uma coisa inédita, que o 2 é melhor. Nossa, não. Nossa, é verdade. Mas os dois são ruins. Annabelle conseguiu... Assim, ó, manchete da Annabelle. Annabelle 2 é o dobro de qualidade do primeiro. Nota 4. Dá pra fazer assim facilmente. Tipo, a história original, legal. Se inspirar, fizeram um filme, não ficou tão bom. Não. Tipo, vai lançar agora o 3, né? Nem vou me dar o trabalho de ir no cinema. Sério mesmo que vão fazer o 3? Vou fazer o 3 agora. Mas e parece que, tipo, na esperança vão pegar... de ser o 6, hein?
Então, vão pegar todos os elementos do museu dos Warren e, tipo, pelo diretor ele disse exatamente essas palavras. Vai ser o filme da Annabelle misturado com Uma Noite no Museu. Porque vai estar tudo misturado. Eu acho que os Warren já deu, já. Já extraíram tudo que podia extrair deles, já. Também não dá mais acho. pra fazer filme. Mas agora, né? Mas já tem muito filme inspirado nele. Na boa, já deu, já. Faz tempo. Vai fazer outra coisa, que esses daí já... Essa fonte já secou, já. Mas é assim que o terror vai, né? Acha um gênero que dá dinheiro, um subgênero que dá vai dinheiro. Até... Esgota ele até o último. A gente vê pela década de 30, né? Tipo, começou o Monstro da Universal, fizeram um filme até dizer chega. Que nem. Aí depois vem vários. Então, agora. Slasher, Antes a onda era zumbi. Assim A onda era zumbi, agora tá sobrenatural mas, por exemplo, de novo. Assim, uma coisa que. Mas esse filme, pra mim, pelo menos, eles deixam de ser divertidos do jumpscare atualmente. E Slasher, pra mim, eu me divirto com qualquer um, independente. Tem uns que são com qualidade alta, qualidade baixa, mas pelo menos são divertidos. Esses daí de jumpscare, você já. Pelo som deles, eles não se dão trabalho nem fazer um trabalho sonoro diferente um do outro. Você sabe a hora que vai acontecer o jumpscare pelo som de todos, tudo igual. Você já prevê, já consegue prever hoje em dia. Então, que volte os anos 70, né? Quem sabe? Então, uma coisa que a gente sempre comenta dos filmes é que, assim, a gente espera que eles sejam crescentes, né? Tipo, que comece lá apresentando os personagens, no segundo ato eleve um pouco a expectativa, comece a acelerar e no terceiro encerra com chave de ouro. O gênero terror, ele tá fazendo o contrário. Ele começou muito, muito, muito bom lá na década de 20, 30, 40, 70, foi o ápice, e ele tá decaindo. Com, tipo, efeito especial maravilhoso, a tecnologia hoje em dia é maravilhosa, mas tá decaindo de uma maneira incrível, assim. O que é engraçado é que deveria ser mais fácil, né? Atualmente. Exato! Tipo, as histórias deveriam manter a qualidade e deveria ser mais fácil porque agora tem efeito especial, tem facilidades do cinema, sabe? Não sei o que aconteceu, gente. Não sei. Alguma coisa deu errado aí no caminho. A gente pode fazer um vídeo só de lados positivos e negativos da tecnologia para os filmes. Filmes que se beneficiaram e filmes que não, porque tem filme que estragou porque quer colocar mais elemento, tem filme que ficou melhor. Então. Vamos ver o que o pessoal quer de tema aí também, o pessoal pode falar, né? Exato. Então a gente encerra o nosso especial de Exorcista, mas a gente fica aberto aí para alguns outros especiais parecidos na vertente, né? Por exemplo, a gente quer falar um filme só de filmes de terror, no sentido de exorcismos, possessão e afins. Tem muitos filmes que criaram materiais para isso. A gente até tava pensando em fazer isso daí primeiro, mas o Exorcista é a base de todos, né? Então a gente quis fazer um especial só falando bem do Exorcista mesmo. Pra depois a gente abrir as temáticas subsequentes a ele. Então comentem aí embaixo, gente. Pode ser qualquer um, zumbi, slasher, sei lá, monstro, qualquer coisa. Eu vou citar o Exorcista 3 pra todos eles. Porque o Exorcista 3 tem um pouquinho de todos. Pronto, é mais fácil. Pode ser um exorcista só, vocês que sabem aí, que a gente fala. Qualquer coisa. Comentem o que vocês acharam, o que vocês querem ver depois, que estamos aqui justamente para fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, pessoal, então é isso, galera. Nos acompanhem nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.